Que alegria estar aqui, revendo alguns rostos que eu não via. Nessa eu, Evaldo, que não vou nem falar nada para você. Alguns eu tive a chance de ver no EMEG, então foi uma alegria. Alguns eu estou conhecendo agora. Espero que a gente passe esses minutos de reflexão, mas também com leveza, dentro da nossa possibilidade, tá? As meninas, quando elas me convidaram, elas perguntaram se eu precisava de data show. Eu falei assim, menina, precisa não. Eu sou da moda antiga, eu tenho uma cola escrita num papel e eu vou tentar seguir essa cola dentro do que eu conseguir, tá? No tempo que a Priscila me deu, porque ela me roubou tempo. Não, tô brincando. Mas a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre o tema, sobre o título do encontro, que foi um título tirado do Evangelho de Mateus, no capítulo 26, que é a pergunta que Jesus faz a Judas no momentos antes da prisão. A pergunta que ele faz é: amigo, a que vieste? Só que tem todo um contexto que a gente vai tentar trabalhar antes, e eu queria deixar informado que a gente vai bater um papo, tá? A nossa proposta é trocar as nossas impressões e os nossos conhecimentos. Então, se tiver alguma pergunta, se tiver alguma colocação ao longo da nossa fala, sintam-se à vontade para a gente conversar. Tudo bem? Bem, eu quero começar fazendo uma pergunta, umas provocaçõezinhas que a Priscila sempre pede que eu faça. A primeira delas é: qual que é o nosso objetivo de estar aqui hoje? Qual que é o nosso objetivo de estar aqui hoje? O que vocês tiraram o final de semana de feriado para a gente estar aqui? Na lata, sim. Que isso, meu filho? Eu não brinco em serviço, não. Já começo pegando fogo. E eu sou bom de dedômetro também, viu? De repente meu dedo tem a vida própria e eu aponto para alguém para me responder. Então, vamos lá. Livre espontânea vontade é melhor. Eu vim para descansar. O Marcos Pessoa veio para descansar, você veio para um lugar que não deveria estar então, meu caro. Aqui a gente descansa pouco. E eu explico por que depois. Mas, Porque o trabalho aqui é descanso, né? Foi bonitinho, mas não colou. Você? Qual que é o seu nome? A Magali diz que veio para conviver. É uma boa proposta, convivência. Para que mais? Como? Rever os amigos. A Mariana já falou rever os amigos. Boa, que mais? Fortalecimento, saudade. Que mais? Experiências diferentes. Reconexão. Cura interior, joia. Que mais? Renovar as energias. Renovar as energias. Que mais? Autoconhecimento. Que mais? Mudança de clima. Que mais? Estudo. Me falaram? Almoço. As refeições dos encontros que são incríveis sempre. Respostas. Encontrar respostas. Encontrar respostas. Joia. Então, vocês estão dentro do que foi dito até então, entendendo que esse espaço escolhido, ele tem uma semelhança muito próxima do fenômeno reencarnatório. O fenômeno reencarnatório serve para tudo isso aí. Serve para a gente rever amigos, serve para a gente encontrar a nossa cura interior, serve para a gente estudar, serve para a gente se alimentar, serve para a gente descansar em alguns momentos, serve para a gente se mudar o nosso clima vibratório, o nosso clima mental, a psicosfera da onde a gente estava, ou nos fazer desenvolver e crescer. A proposta é semelhante. Qual que é, talvez, a diferença do que a gente vive aqui para o processo reencarnatório? Aqui é um período de tempo curtinho.
A gente faz isso em 3 dias, 2 dias e meio. Enquanto o processo reencarnatório vai levar algum tempo. E esse tempo, que cada um vai ter o seu, está diretamente ligado com as necessidades de desenvolvimento. E mais do que as necessidades de desenvolvimento, com a chance que nós temos, dia após dia, de nos reconectarmos com o Criador. A nossa proposta primeira aqui, como na vida, deveria ser conscientemente de nos reconectarmos com Deus. E por que que esse é o início da nossa conversa? Por quê? Sem essa consciência, dificilmente a gente vai dar conta, em algum momento da nossa existência, de fazer como Cristo, de perguntar para o seu traidor, do seu acusador, amigo, a que vieste? É preciso uma conexão profunda com o Criador, entendendo e aceitando que Ele é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, e todos os atributos da divindade, que está lá no Livro dos Espíritos, na primeira parte, que fala que Deus é soberanamente justo e bom, que Ele é presente, ele é onipresente, onipotente, todos aqueles atributos. É só quando a gente compreende e a gente aceita e a gente reconhece isso no nosso psiquismo, no nosso coração, é que a gente vai dar conta dos processos que a reencarnação nos traz. Todas as dificuldades pelas quais a gente vai passar, todos os desafios que vão ser apresentados para nós, todas as conquistas que nós vamos viver a fim de que nós cresçamos em algum nível. Então, é importante que a gente sempre projete a nossa vida na tentativa constante de nos reconectarmos com o Criador. Então, esse é o ponto 1. O Cristo, nesse momento da nossa conversa, ele está próximo da prisão, naquele momento muito singular. Eu não sei se todo mundo conhece a história de Jesus. Acho que é importante um dia a gente tentar fazer isso, né? Trazer a história de Jesus do começo até o final daquele processo encarnatório dele, na intenção de que a gente veja que passo a passo das suas ações são ações significativas a ponto de que nós acreditemos, inclusive na fala dos espíritos amigos, de que ele é a personalidade mais evoluída que já pisou aqui. E o porquê que nós o chamamos de mestre guia. Tem um motivo do porquê. Inclusive nesse momento em que a gente vai usar a pergunta que ele faz como forma de nos guiarmos para a evolução e para a espiritualidade. Então, conectado com Deus, o Cristo, naquele momento tão singular, ele conversa com Deus diversas vezes. Ele está num momento de grande aflição emocional. Ele sabia o que estava para acontecer. E sabendo o que estava para acontecer, no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, tem o relato da conversa, dos momentos dele. Ele fala com Deus 3 vezes. Senhor, se queres, afasta de mim esse cálice. É o pedido que ele faz, se queres, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Olha o tamanho da conexão com o Criador e da certeza que esse Criador está fazendo o melhor que ele pode naquela circunstância ímpar. Essa conexão, ela é tão significativa e ela é tão importante que, mesmo nessa pergunta da dor, ela vai gerando em nós uma certeza e um fortalecimento para que a gente passe por cada um dos percalços, por cada uma das situações que são necessárias que a gente passe de novo para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. A reencarnação, ela é esse momento no tempo em que nós nos permitimos desenvolver e aplicar aquilo que nós temos de potencial para, passo após passo, nós chegarmos até esse Pai. É para isso que nós estamos aqui.
Então, se o nosso destino é chegar até o Pai, que é esse espaço de grande felicidade e de conexão e de harmonia, e aqui nós vivemos situações desarmonizadas, desorganizadas e muitas vezes inóspitas para o nosso dia a dia, significa que aonde a gente está e do jeito que a gente vive, ainda não é tão salutar do ponto de vista espiritual. Não sendo salutar, vamos buscar saúde. Como que a gente busca saúde? Com ações e com desenvolvimento de pensamento e com ajuste das nossas emoções para que as relações que a gente estabelece, elas sejam cada vez mais sólidas e cada vez mais significativas. Mas eu só consigo dar para o outro aquilo que eu tenho. Não se dá o que não se tem. Então, para além da conexão com o Criador, dessa forma profunda de nos mantermos sempre atentos aos desejos e às propostas do Pai, é preciso muito autoconhecimento. É preciso que a gente se conheça num nível tão profundo a ponto de sabermos o que a gente dá conta ou o que a gente não dá conta. O que a gente está disposto ou o que a gente não está disposto. Aquilo que a gente vai fazer com garantia de sucesso até o fim, ou aquilo que a gente conscientemente sabe que vai fracassar e aí a gente pode evitar os movimentos de fracasso. A consciência de nós próprios nos ajuda a entender quais são as escolhas que vamos fazer nas vivências da vida. Cada uma delas, das mais simples às mais complexas. Qual que é uma escolha simples que a gente pode fazer todo dia? Levantar é uma escolha simples. O que mais? Tomar banho é uma escolha simples. O que mais? Lavar o rosto é uma escolha simples. O que comer é uma escolha simples. Tomar água é uma escolha simples. Olhar para a luz do sol é uma escolha simples, mesmo que não seja tão agradável ainda. Conviver é uma escolha médio simples. Eu vou te explicar o porquê. Mais simples ainda, vamos ficar no terreno da simplicidade. A roupa é uma escolha simples. Uhum. Qual que é o seu nome? Maria Clara. O Marcos está pedindo para vocês irem embora do encontro porque você está atrapalhando a minha palestra. Estou brincando. Maria Clara, é mais ou menos por aí. Eu só vou fazer um ajuste da sua fala que foi ótima, tá? Até para nós, algumas escolhas também são complexas, porque a gente, por não se conhecer tão profundamente, cai em angústias existenciais desnecessárias. Então, quanto mais a gente se conhece, menos angústia existe, tá? Mas quando a gente está tratando do outro, aí sempre vai ser complexo, tá? Por isso que... eu esqueci seu nome. Mariana. Por isso que a Mariana, quando você trouxe a convivência, ela é mais ou menos simples. Por quê? O ato de conviver é fácil. Eu estou escolhendo estar aqui em contato com todos vocês. Isso é mais ou menos fácil. Agora, o que eu vou receber de vocês e como eu vou lidar com isso, aí começa a complexidade. Ou como vocês vão lidar com a minha presença. Isso também gera complexidade. As nossas escolhas particulares, aquilo que vai definir quase que exclusivamente só a gente, são pequenas. Poucas coisas que, de fato, não vão interferir no outro. E, obviamente, que a interferência no outro, a gente está dizendo de algo que seja, de fato, significativo. Então, eu não gosto dessa blusa branca com a árvore que o Evaldo está usando. Eu não tenho nada a ver com isso. Então, se isso me afeta, isso é uma questão minha, não do Evaldo, que pode usar a camiseta que ele quiser. Então, nesse caso, essa interferência está dizendo mais da minha imaturidade
do que da liberdade que o Evaldo tem de poder agir de conformidade com o que ele gostaria. Agora, se o Evaldo, a gente está caminhando junto, e de repente ele coloca o pé na minha frente e eu tropeço, essa ação dele, por mais que diga da própria liberdade de agir como ele quer, interfere diretamente na minha vida. E essa interferência vai fazer com que eu utilize os recursos que eu já desenvolvi. E esses recursos, eles vão variar ao infinito de acordo com as experiências de vida, com a história de vida, com o desenvolvimento espiritual, com o desenvolvimento emocional, com o desenvolvimento intelectual, e assim sucessivamente. Por isso é tão complexo. E isso a gente vê dentro de casa, quando a gente tem mais irmãos, né, os pais têm mais filhos, isso vê aqueles diversos espíritos com comportamentos tão diferentes. Tão diferentes. Meu Deus do céu, mas não é o mesmo pai e a mesma mãe? É. Mas a experimentação, a forma como isso fica aqui dentro e aqui dentro, é muito diverso. E aí se torna complexo. E aí qual que é o nosso erro comum? Comparar. O primeiro movimento que a gente faz é se comparar ou comparar aqueles que estão conosco. Ah, mas a minha amiga fulana faz isso por mim. Por que você não pode fazer? Porque eu não sou sua amiga fulana. Eu sou sua amiga cicrana. Ah, mas você fez isso pro meu irmão. Por que você não vai fazer por mim? Ah, mas você é seu irmão? Não é seu irmão. Você é um outro espírito. Numa outra situação. Num outro contexto que requer exclusividade. Só que, na nossa imaturidade, a gente não dá conta de assimilar isso tão rápido. E aí o nosso primeiro movimento é de rebelião. A gente vai se rebelar contra aquela situação, de forma muitas vezes agressiva e violenta, para trazer para nós a atenção, de forma que aquilo que a gente deseja seja cumprido naquele momento. Aí grita, aí esperneia, aí bate, aí destrói, aí faz um tanto de coisa, na intenção de, olha, presta atenção em mim, porque eu também sou importante. Como se aquela situação de dor ou de incômodo não fosse um prestar atenção. É por isso que de uns tempos para cá, como na Idade Média, foi diminuindo, tem diminuído o número dos fiéis. E aí, de novo, dos fiéis na conexão com Deus. Por quê? Até aqui dentro, aqui nas congregações espíritas e dos outros grupos todos, o número daqueles que está aqui, mas que não dá conta de se conectar, é tão alto, porque nós queremos a vida de acordo com os nossos desejos. E não de acordo com aquilo que vai nos fazer desenvolver de verdade. Porque os nossos desejos ainda são muito infantis. Eles ainda estão muito materializados. Eles ainda estão muito presos àquilo que a gente acha que vai nos fazer crescer. Aquilo que a gente acha que vai nos fazer ter destaque. Aquilo que a gente acha ou que a gente deseja que nos coloque numa posição de bem-estar. E é um bem-estar nisso aqui que a gente conhece. Enquanto estudiosos do Espiritismo, para além do esforço cotidiano de estudar, que deveria ser o nosso empenho, também deveria ser o nosso empenho de espiritualizar a nossa visão sobre a vida. E entender cada uma das etapas do porquê a gente vive, ou do porquê a gente passa por aquilo, ou das situações que chegam para nós, para que nós possamos fazer escolhas. E entender que essas escolhas e as consequências dessas escolhas vão trazer
aspectos de crescimento e de desenvolvimento. Inevitavelmente. Talvez algumas vão nos fazer sofrer um pouquinho mais, outras um pouco menos, mas todas as experiências nos fazem crescer se a gente tem olhos espiritualizados. Se os teus olhos forem bons, a proposta é essa. Então, o Cristo, altamente conectado com Deus, intimamente conhecedor de si próprio, próximo de uma vivência de alta complexidade de dor e de desafios psicológicos e emocionais, ele está se abeirando desse cenário, ele é desafiado. Como que ele é desafiado? Pelas próprias necessidades. Quem é que gosta de sentir dor? Ninguém gosta de sentir dor. Quem já bateu o dedinho mindinho na quina de algum móvel? Algumas pessoas aqui. Foi agradável? E foi sem querer. Quem já cortou o dedo com papel? É bom, gente, corte de dedo de papel? Gelo? Você já queimou com gelo? Ah, você cortou com gelo? E essa experiência eu ainda não tive, não. Não quero também. Que bom que você está avisando que é horrível, eu já vou ficar mais rápido. Corte de faca, queimadura de alguma forma no fogão, pegar um prato quente, espinha que inflama, sei lá, outros exemplos de dor, assim, comuns. Renato, um exemplo de dor comum, assim. Queimar em ferro de passar roupa. A bolha vem na hora. Já aparece assim. O Thiago já deve ter visto um tanto já. O que mais? Outros exemplos de dores cotidianas. Bateu o cotovelo, o braço até cai na hora. Tropeçar, na hora o pé dói. O que mais? Morder a língua, morder a gengiva na hora de comer, também. Acho que a maioria das mulheres vai concordar com esse. Cólica. O bom é que, gente, para quem está aqui, todas as mulheres fizeram assim. Não teve uma que não menstruou que não fez assim. E eu sou muito grato a Jesus por ter vindo homem nessa. Eu quero vir homem de novo na próxima. Por enquanto não pretendo passar por isso, assim, né? Mas seja feita a vontade de Deus e não a minha. Mas por que essas dores, que são cotidianas, mais ou menos comuns, nos causam imediata resposta agressiva? Poucos de nós, e eu não vou tentar colocar uma métrica, mas poucos de nós conseguem ser paciente frente a uma situação de dor. Não que a gente não possa reagir, tá? O nosso corpo ele vai reagir naturalmente. Vive a dor, ai. Ok, isso é saudável. Muitos de nós não fica só no ai. Fica no ai mais. Ai mais. Vem alguma coisa, de uma emoção e de um pensamento. Os meninos do lado de cá estão rindo. Eles entenderam o que nós estamos falando aqui. O nosso pensamento, ele precisa extravasar a nossa revolta por estar passando aquela situação. Então, o extravasamento da revolta, mesmo que seja um recurso natural do nosso psiquismo, ainda não tão maduro, ele não é exatamente uma resposta saudável para o espírito que precisa se espiritualizar. De novo, o Cristo, sabendo do que ele ia passar, entra no estado de angústia, mas ele se entrega fielmente a Deus, que entende que passar pelo martírio que ele passou ia ser significativo. Às vezes, quando o tema foi me passado, eu falei assim, Jesus, eu não daria conta de fazer o que você fez, não. Não agora. Talvez daqui umas 20 encarnações para frente.
Eu até dou conta. Agora nessa, consigo não. Porque, e aí de novo, o nível de tortura de Jesus foi tão alto que os historiadores da nossa época, eles dizem que não existe homem que daria conta de se manter lúcido frente ao tamanho da dor. E foi uma dor por horas consecutiva. E se fosse só uma questão da dor física, ok, mas teve uma humilhação moral frente às pessoas. Qual que é principalmente quando a gente é mais jovem, qual que é o nosso medo? Pagar mico. Do grupo rir da gente por alguma coisa. A gente morre de vergonha, a gente quer se esconder debaixo da terra, que abra uma vala ali, que a gente fique enterrado ali pro resto da existência. Se alguém ri da gente. Um pouquinho mais velhos, a gente até ri junto, mas fica aquela vergonhinha também. O Cristo, ele não teve essa chance. Ele foi despido, ele ficou nu na frente de uma turba que ridicularizava dele. Ele foi humilhado, sendo agredido, sendo esbofeteado, sendo cuspido. Uma coroa de espinho que foi colocada em cima dele. Foi colocada uma túnica que era destinada só aos ladrões. Ele foi altamente ridicularizado em frente a todo mundo. Então, ele foi muito violentado e ele foi muito emocionalmente agredido. Essas duas situações antes do processo da crucificação. Vocês conseguem entender o tamanho da dor que esse homem passou? E ele estava consciente disso. E consciente disso, ele acreditou nesse Deus, nesse Pai, que é a inteligência suprema, que é soberanamente justo e bom. Ele acreditou. Algum fim maior tem nisso aqui. Quando essa consciência desperta e quando essa compreensão acontece, ele consegue permitir que o outro seja ele. Aí a gente vai receber a presença de Judas. Porque Judas, nesse momento, ele já tinha tramado com Caifás, o sumo sacerdote, a venda do Cristo por 30 moedas de prata. Ele tinha feito essa trama. Porque ele era mau? Não. Porque ele queria que o evangelho fosse tão veloz na sua expansão, que ele acreditou que o Cristo, sendo preso, que ele ia revolucionar de uma vez só. Todo aquele poder que ele viu várias vezes acontecendo, o Cristo agora ele vai se salvar, todo mundo vai ver o poder que eu vejo constantemente, e aí a gente vai fazer o evangelho na terra, vai ser tudo lindo. Obviamente que dentro de um pensamento muito imaturo. E aí ele entrega Jesus. E a saudação inicial é: salve, Rabi. O que isso significa? O que isso significa? Salve, Rabi. Mais do que isso, é mais íntimo. Salve, Rabi. Viva, Rabi. Viva. A saudação de Judas, que é a única outra coisa que ele fala, a única fala que ele tem naquele momento da prisão é essa: salve, Rabi. Viva. Antes daquele beijo que identificaria Jesus para os seus aprisionadores, Judas ele clama que Jesus viva e dá um beijo no rosto de Jesus. E aí eu vou me permitir fantasiar o comportamento de Jesus, pensando na grandeza desse espírito. Ele sorri genuinamente para Judas, entendendo aquele seu discípulo,
aquele seu irmão em Deus, no profundo que ele sempre tocava cada uma das almas com que ele tinha contato. Ele se conectou com aquele nosso irmão naquele momento, entendendo cada uma das suas dores, cada uma das suas angústias, cada um dos seus desejos, o tamanho da sua infantilidade espiritual ainda, mas também a grandeza do exemplo que isso seria para a posteridade, como entendendo como cada um de nós, agora na posteridade, se conecta muitas vezes com esse Judas, porque muitas vezes, inconscientemente, dentro da nossa infantilidade, nós traímos Jesus também. Nós entregamos, nós trocamos Jesus por 30 moedas de prata, por um PlayStation 5, por um momento de futebol no sábado. Só para implicar com alguém que eu amo muito, por um momento na academia. A gente troca por um show de uma banda que a gente gosta muito. E aí a gente deixa ali a reunião da mocidade, a gente deixa a reunião da casa espírita. A gente troca Jesus por 30 moedas de prata. Então a gente também se conecta emocional e espiritualmente com esse Judas. E o Cristo sabia disso. E justamente por saber e por continuar amando esse espírito, de novo, deixando que ele fosse legitimamente ele, é que ele sorri de forma meiga e profere o nosso título do encontro de hoje. Amigo, a que vieste? Ele não destitui Judas do posto de amizade. Ele não tira de Judas a confiança e o respeito que ele legou a ele antes. Não é porque ele está fazendo algo que eu não queria que ele vai perder esse status para mim. Porque a minha compreensão de quem ele é, de quem eu sou, é muito maior do que a situação. Continua disponível. Jesus continua disponível. Ele continua conectado com a proposta imorredora dele de levar quantos espíritos se permitirem a Deus. E quando ele pergunta a que vieste, ele dá a chance desse espírito de se reorganizar psicologicamente. Como ele nos dá a chance constantemente de nos reorganizarmos psicologicamente. Peraí, o que eu estou fazendo? Precisa disso tudo por conta de um copo que caiu e quebrou? Precisa disso tudo porque meu filho, minha filha, meu neto, minha neta fez essa birra ou falou de uma forma mais agressiva? Precisa disso tudo porque o meu marido, a minha esposa, trouxe uma fala que eu não gostei de escutar? Precisa disso tudo? A que vieste? Por que estamos aqui? Foi a primeira pergunta que eu fiz. Qual o fim de estarmos aqui? Então essa reflexão, que é importante que a gente... Pode falar. Quando Jesus chama de amigo, e ao mesmo tempo, Jesus conceder essa ajuda, a oportunidade de cair em si, antes de cometer a loucura. Uhum. E assim, ele uma parte caindo em si, Uhum. e aí irmão comenta só caiu em si quando viu que ele precisava ser
Uhum. Mas aí, ajuda, que ao cair, foi a redenção do próprio Deus. Sim. E a partir dali, quem conhece a história dele, sabe que ele não fraquejou nenhuma. Uhum. Eu penso que quando ele completa a frase, a que vieste, eu acho que Jesus teve uma intenção de impactar a interioridade de Judas, mas dentro de uma visão muito mais educativa. Sim. Porque eu penso que Jesus, ele entendeu que não impactaria Judas naquele momento, Sim. mas para a longevidade. Sim. Aquela frase, acho que ela teria ressonância no momento mais à frente. Sim. Olha, a que vieste. Sim. O impacto não seria naquele exato momento. Ele não mudaria de opinião, mas Sim. na imortalidade seria importante para esse. Sim. Obrigado pelas falas de ambos. O cair em si e o impacto, ele vem nesse processo de reorganização psicológica, né? A reorganização psicológica, gente, só para vocês entenderem, ela é de alta complexidade de mudança e de desenvolvimento. Um espírito muito ferrenho, para ele dar conta de mudar um hábito de forma, de fato, uma mudança, ele precisa, de forma ininterrupta, de um exercício contrário àquele hábito de 6 a 8 meses, diariamente. Então, isso para a gente mudar um hábito, para a gente mudar um aspecto psicológico do nosso psiquismo. Então, esse impacto que Jesus ele causa, quando ele faz essa pergunta, não ia ser imediato. Mas, justamente pelo drama que estava acontecendo, Judas ele não dá conta de entender, Judas não dá conta de entender a situação, cai em desespero, comete a loucura de se matar, enforcado, que era uma regra daquela sociedade naquele período, e aí, nas zonas umbralinas, ainda em angústias muito profundas, ele vai aos poucos caindo em si. É por isso que Jesus ele vai trazer o alento para Judas naquele momento de dor, lá nas zonas umbralinas. Olha o tamanho da amizade do Cristo. Mesmo alguém que tramou contra a sua própria vida inconscientemente, não foi destituído do lugar de amigo, e não só isso, ele foi ajudado pelo Cristo, naquele momento de dor e sofrimento, depois que o Cristo é crucificado. No retorno, ainda não posso estar convosco. Tenho outros para ver antes de vós. E aí, na fala de Amélia Rodrigues, um desses outros é Judas, que vai ser acolhido pelo Cristo frente a essa grande dor que ele estava vivendo emocional. Então, não tem motivos dentro das... Gente, você, vem aqui. Vem cá. Gente, eu preciso parar alguns minutos, vocês me dão licença, porque eu não vejo essa pessoa há pelo menos 15 anos, eu tenho que dar um abraço nele. Tudo bem? Bom, né? Bom demais, é. Os meninos tá tudo aí. Gente, é sério, eu não vi o Marco Aurélio há pelo menos 15 anos. Gente, vocês me perdoem, mas não conseguia deixar a emoção bem mais forte. A que vieste? Amigo, a que vieste? Então, não tem motivos dentro da experiência proposta por Jesus de que nós façamos inimizades na vida. Nada justifica uma inimizade não vinda de nós. Eu estou lembrando daquela passagem do filme do Chico, né? Quando a irmã dele fala para ele que ele tinha que escolher, ou ele continuava, ou ele saía de casa, e ele vai e abraça ela, né? Ô, minha irmã, não é assim? Sim. Porque isso aqui não é nada, não vale nada, o que vale é a gente. Né? Sim. E
ou naquela situação em que o Cristo ele recebe a bofetada da mulher que estava desesperada, ele tem um momento de dúvida, Emmanuel chega, puxa a orelha de Chico, e aí depois ele vai e abraça. O nosso movimento emocional e psicológico tem que ser de fraternidade. Enquanto espíritos reencarnados, cada uma das conexões que nós fazemos aqui tem que ser conexões significativas. Mesmo que eu, por uma questão simples de memória, eu não lembre alguns nomes que eu conheci esse ano, né, no EMEG, eu lembro cada um dos rostos, e eu lembro o momento em que eu estive com vocês, pessoal do EMEG. Pessoal de mais tempo comigo, eu lembro cada uma das situações. Foi lindo ali quando eu entrei, rever pessoas tão queridas e abraçar essas pessoas, xingar algumas delas, que a gente mora na mesma cidade e não faz nada. Viver esse momento de afeto, né, porque a proposta é com afeto caminhamos juntos. Viver esse momento de afeto tão importante para que a gente consiga alcançar os espaços espirituais que são destinados a nós, que são sempre de alegria e felicidade. Mas, de novo, a gente não vai conseguir isso se a gente não começar acreditando que Deus tem um motivo do porquê que a gente vive e está nos lugares que estamos, vivendo as situações que vivemos. Mesmo quando ele autoriza que algumas dessas situações, escolhidas anteriormente por nós, porque a gente tem que lembrar disso. Deus ele não interfere no nosso livre-arbítrio. E justamente por não interferir, ele autoriza que cada uma das consequências dessas escolhas venha. Então nós vamos inevitavelmente colher o que a gente está plantando. Pode acontecer de, caindo em nós mesmos, reconectados psicológica e emocionalmente com o nosso propósito divino, que é de crescimento, a gente mude os nossos comportamentos frente àquelas consequências. E aí tem uma diminuição significativa das nossas dores. Isso está aí na doutrina espírita, tem um tanto de espírito que fala sobre isso. Refletindo aqui, eu penso que a grandeza dessas ações, elas fazem efeito na ressonância que elas vão provocar em nós. Sim. Tá certo? Ele falou aqui do Chico, por exemplo, o Emmanuel, quando repreende Chico, né? Eu penso que Emmanuel ele observava o que isso ia provocar no Chico no tempo. Porque cada um tem o seu tempo. E essa pergunta, ela é sempre feita para nós, ela está sempre se refazendo para nós. Em determinado momento, a ficha cai. Sim, o Evaldo está dizendo de como as situações, ou como essa pergunta e outras situações, elas vão ser significativas a partir da ressonância que isso vai causar em nós no tempo. E essa lembrança dele é importante porque ninguém vai mudar só porque eu estou falando aqui. Pode ficar aí incomodando ao longo de toda a SEONG. Vão ter outras provocações com as rodas de conversa, com as oficinas, nos momentos de convivência, que vão trazer cada vez mais significado. Então, todo esse acúmulo vai continuar ressoando a ponto de que nós um dia nós temos um clique. Opa, por que eu estou fazendo isso ainda? Seria lindo se a gente conseguisse desenvolver lucidez suficiente para que isso fosse mais rápido. Nós temos condição de antecipar as nossas mudanças, justamente quando a gente interfere de forma intelectual e emocional nas escolhas e nas vivências que fazemos. A gente não está ao sabor do vento. Não é o deixa a vida me levar. Nós interferimos diretamente nisso. Então, esse tempo, ele pode ser reduzido. Como? Entendendo que as nossas ações devem ser direcionadas para o bem constante. Ou, se vocês preferirem uma resposta dos espíritos, na prática da caridade, como entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência e perdão das ofensas.
Se a gente pratica a caridade constantemente em todas as nossas ações cotidianas, a gente estreita esse tempo de mudança. Porque a ressonância se torna muito maior, o barulho é muito maior para que a gente mude. E aí a gente não tem um outro comportamento significativo se não mudar. Aquilo não faz, a gente não cabe mais dentro daquele comportamento. É como roupa, a gente vai crescendo, a gente não cabe mais nas mesmas roupas. A gente pode até ficar meio saudoso. Nossa, olha, eu já coube aqui. Mas não caibo mais. Sim, a nossa ação, Luiz, tem que ser sempre de afeto. A gente não, mesmo que a gente deseje que o outro nos trate com o mesmo nível de afeto que a gente trate, o nosso compromisso é conosco, não com o outro. Eu quero ser significativo nas minhas ações com aquele outro, dentro disso que eu dou conta. Essa é a nossa responsabilidade. Se o nosso pensamento é de ser partícipe, de ser afetivo, de ser conectado com o outro, é uma realidade em nós, a gente vai fazer isso de forma espontânea. Ah, Everton, ainda não dou conta de fazer de forma espontânea. Tá, com quem que você consegue ser espontâneo? Ah, com meu pai, talvez com minha mãe, talvez com meu irmão fulano, mas minha irmã ciclana eu não dou conta ainda. Então vai aproximando desses que estão num contato mais constante. Vai diminuindo as barreiras, vai permitindo que esse contato, na convivência mais cotidiana, seja essa ponte de mudança do afeto. Por que é tão fácil a gente ser amigo de pessoas que a gente vê na escola e não das pessoas dentro de casa? Porque dentro de casa, as pessoas estão vendo o bom e o ruim de nós. Na escola não, a gente só apresenta o que é bom. No trabalho, muitas vezes a gente apresenta principalmente o que é bom. Na rua, a gente quer um lugar melhor do que na rua para a gente ser bom? Porque a gente está exibindo uma persona. A gente está construindo uma máscara de como os outros devem nos enxergar. Dona Viagem, Essa mulher. é uma construção que cada um tem que fazer, ou deve fazer, ao longo do período para que isso aconteça. Então, nesse sentido, ela me coloca, Dona Viagem, nós aprendemos tudo a pais, com a mãe, com o pai, para depois nós amadurecermos mentalmente. Para depois amadurecer psicologicamente. Para depois, então, moralmente. Então, esses 4 níveis de consciência que vai melhor construir em nós, para que nós possamos agir com mais acerto. Sim, idealmente é assim, né? Vamos pensar que enquanto a gente está no mundo de provas e expiações, nem todas as relações que nós temos com os nossos pais, com aqueles que vieram na nossa geração anterior, vai ser assim de uma construção de um afeto saudável. Vamos pensar na palavra, né? O que é afeto? Afeto é aquilo que afeta. E tudo nos afeta, positivo ou negativamente. Nós temos a necessidade de colocar um valor, um conceito positivo ou negativo em cima das palavras. Então, hoje em dia, nós entendemos o afeto como algo de significação positiva.
Mas o afeto trazido por Joana de Ângeles é aquilo que vai trazer, vai ser positivo ou negativo de acordo com aquilo que vai nos modificar e nos interferir. Tá? E aí a gente entende com muito mais cuidado. Opa, esse pai foi irresponsável no afeto que ele causa ao filho. Esse filho, em seu desenvolvimento, vai se desenvolver de forma violenta, agressiva e desajustada. Esse desajuste vai causar um bocado de danos aqui dentro desse sistema. Tem como mudar? Não tem como tirar esse pai daqui. Mas tem como insuflar processos de outros tipos de afeto positivo. Como? O pai, ele não é tão legal, mas tem um tio que é joia. O pai talvez não é tão legal, mas tem um irmão mais velho que vai trazendo esse lugar de um afeto positivo. O pai não é legal, mas tem um colega de trabalho, ou o pai de um grande amigo, que vai fazer esse trabalho. E aí vai tendo uma modificação gradativa. De novo, obviamente que a gente sempre busca que esse lugar meio ideal seria lindo, e eu acredito, eu tenho essa crença de que nós, enquanto estudiosos do Espiritismo, a gente mais conscientes disso, nós cuidamos muito mais das nossas crianças do que nós fomos cuidados, talvez. E a gente espera que os nossos filhos, eles cuidem ainda mais dos seus filhos, para que a gente possa inverter aí essa lógica que ainda é adoecida. A gente está caminhando para a regeneração porque as sociedades e os pensamentos sociais foram mudando ao longo do tempo. E isso é importante para que a gente dê conta de alcançar patamares intelectuais, emocionais, psicológicos e espirituais muito maiores. Construir amizade, construir afeto, construir formas significativas de comportamento só vai ser genuíno quando nós permitimos que o outro seja ele, nós nos conhecemos o suficiente para que a gente possa ser a gente, e dentro desse conjunto, que as nossas ações sejam de conexão com o Criador. Aí sim, a amizade, a fraternidade vai ser um ponto importante e significativo na vida. Sim. 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 E essa compreensão empática, esse olhar caridoso para esse pai, para essa mãe, para esse espírito ainda adoecido, é importante, mas ele vem no tempo. A gente precisa, por isso que o se conhecer é importante. Porque muitas vezes a gente se força a certos processos que a gente não dá conta ainda. E aí tem uma quebra emocional. A gente vai se tornando frígido do ponto de vista da vivência das emoções. Então, primeiro se cuida, primeiro traz ali uma organização em si, e aí sim, não esquece o passado. Volta a olhar para ele, volta a olhar para esse pai, para essa mãe, para essa tia, para esse irmão, para esse colega de trabalho, para esse vizinho que tem uma importância ali na vida. Olha com olhar caridoso. Aí vem a conexão de novo com Cristo. Uhum. Uhum. Eu tenho que deixá-la, mesmo mas eu preciso que a vibração dela. Uhum. Mesmo você amando. Uhum. Os relacionamentos tóxicos que existem, eles são um desafio ao nosso desenvolvimento. Então, quando a gente está de frente desses relacionamentos que vão nos causar
essa desorganização de muitas formas, de novo, a gente precisa dar conta de se cuidar. Primeiro, não adianta a gente passar o carro na frente dos bois para trazer um ditado bem nosso. Ou um exemplo que já aconteceu em tantas palestras espíritas que eu já me perdi, o exemplo do avião que está despressurizando. Se o avião despressurizar, máscaras vão cair sobre você. Primeiro coloque sobre você e depois ajude a pessoa. Então, os relacionamentos tóxicos, eles são importantes para que nós entendamos a situação. Quem eu sou e por que eu estou me permitindo estar num relacionamento desse nível. De novo, autoconhecimento. Essa relação, essa pessoa não está me causando bem. Eu amo ela profundamente, mas ela não está me causando bem. Até onde eu dou conta de ir nesse relacionamento? É até aqui? Eu vou até aqui. Mais do que isso, começa a me desorganizar. Enquanto isso, eu vou treinando o meu olhar para ver quem é essa pessoa. Por que ela se tornou tão tóxica? Qual é a história de vida dessa pessoa? Se tem algo que eu posso fazer dentro da condição que tenho para modificar algum aspecto dessa história para que essa pessoa deixe de ser tóxica. É uma obrigação? Não. Mas, conscientes que somos de que todas as relações que vivemos, elas são para uma destinação de felicidade, a gente pode fazer a escolha se tivermos condição de. Mas, de novo, é preciso muito autoconhecimento. Essa reflexão cotidiana sobre quem somos, por que estamos, o que fazemos, por que fazemos, como fazemos, quando fazemos, é essencial. É um movimento que Santo Agostinho dizia para que a gente fizesse todo dia. Antes de dormir, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de dormir, antes de deitar a minha cabeça, eu refletia sobre o meu dia. E aí essa reflexão é o que a gente tem que fazer sempre. Tá? Luiz. Caridade sempre. Todo mundo se conhece um pouquinho que seja. Mesmo aquelas pessoas que fazem uma autoanálise muito superficial ou quase não fazem autoanálise, né, pensam sobre si próprias, a pessoa sabe um pouquinho de si. Eu não gosto, eu gosto de feijão em cima do arroz, ao invés de arroz em cima do feijão. O básico. Uma coisinha que seja sabe. Então, na relação com esse outro que é muito tóxico, mesmo que haja uma autorização dessa pessoa de ser muito violentado, porque não dá conta de colocar limites, nas relações, sempre vai ter alguém que vai tentar ajudar esse outro. Olha, eu não estou conseguindo ver que a minha relação com a Joaquina é ruim. É tóxica, ela tem muito abuso, tem muito problema. Mas aí o Marcos Pessoa, ele vem fazer... Everton, presta atenção na sua vida, meu irmão. Está acontecendo alguma coisa, você já não tem a mesma alegria de sempre, você não está se alimentando direito, você não tá fazendo aquilo que você sempre gostava. O que está acontecendo? Olha, quem sabe você não cuidar um pouco mais de si, vai estudar isso aqui, vai para uma academia, vai fazer aquilo. As pessoas do nosso entorno que gostam de nós, elas vão tentar servir de alerta. E aí cabe a nós, de novo, direcionando afeto para essa pessoa, acreditar ou não acreditar nessa pessoa. O Marcos Pessoa, somente o Marcos Pessoa, ele não sabe o que ele está falando. Ele não vive minha vida, não tem nada a ver com isso. Entende? Então, o nosso olhar sempre tem que ser de caridade sempre. Isso tem que ser gravado em nós.
a gente não tem maturidade para conseguir agradecer. Se a gente conseguir não se revoltar, já é bom. Entendeu? É importante, já vou deixar você falar, é importante que a gente dê conta de ver que aquele outro, ele não faz maldade de forma vil. A maldade que quase sempre acontece vem da ignorância e da limitação que somos enquanto espíritos imortais. Mas não é porque aquela pessoa é totalmente cruel, nossa, eu vou fazer isso com o Luiz Felipe porque eu quero que o Luiz Felipe chegue isso. Existe, mas no nosso dia a dia isso é mais raro, tá? Vou passar para ela, depois passo para você. Uhum. É a ressonância que o Evaldo falou. Esse olhar, ele só vai acontecer a partir dessa ressonância de período após período, situação após situação. A gente vai caindo em si e aí a mudança vem. É isso. Marcos Pessoa. Sim, não, o último. Fala. Você falou uma coisa que eu achei interessante por último agora, foi a questão da relação tóxica. Sim. Eu acho que relação tóxica, sim, eu acredito, mas em pessoas tóxicas eu não acredito. Entendeu? Sim. Porque é muito fácil eu falar que o outro é tóxico. Porque aquele outro, às vezes, ele tem relações saudáveis com muita gente. E quando você está numa relação tóxica, existe uma permissividade sua. Existe uma necessidade, aí a gente pode entrar num outro emaranhado de coisas, né? Eu acho muito importante isso, que às vezes eu vejo lá nas mídias sociais, é para você se afastar de pessoas tóxicas. Você vai afastar de você mesmo, então. Porque se você está vendo a toxicidade do outro que é tóxico, então, ou seja, qual que é a minha visão para eu estar vendo o outro tóxico? É o que você falou do olhar da caridade. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Agora, a relação tóxica acontece. Sim. Né? A gente vê nos processos obsessivos, né? Sim. Às vezes o espírito gosta de todo mundo, mas te odeia. É por você que vendeu os filhos dele. Sim. Assim? E aí, nessas relações tóxicas, como você falou tão, né, você explicou tão bem,
mesmo que não existam espíritos tóxicos, porque pensar em espíritos tóxicos é a gente entender que Deus ele criou uma categoria diferente de espíritos. De novo, vamos voltar em Deus. Sempre voltemos o nosso olhar para Deus. Se a gente não colocar Deus no jeito como a gente vê tudo, a gente começa a achar que a vida tem injustiças e que a gente passa por situações e que não devíamos passar. De novo, Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, e Ele é soberanamente justo e bom. Gente, isso tem que ficar gravado que nem tatuagem na nossa memória espiritual. Isso tem que vir imediatamente. Nossa, eu estou sofrendo. Deus é soberanamente justo e bom. Por que eu estou sofrendo? Deixa eu entender isso aqui. Nossa, fulano está me fazendo mal. Deus é soberanamente justo e bom. Espera aí, por que eu estou deixando que fulano me faça mal? Por que eu estou entendendo que o que fulano está fazendo é mal para mim? Como que eu estou enxergando essa situação? O que eu dou conta nesse processo? Então, de novo a escadinha. Deus aqui sempre. Nosso processo de autoconhecimento para que o que a gente conseguir em nós, a gente consiga doar para o outro. E doando para o outro e recebendo alguma coisa desse outro, a gente vai criar conexão. Essa conexão vai transformar em fraternidade, e essa fraternidade vai aumentar o número de nossos amigos para quem a gente vai fazer essa pergunta: a que eles vieram, por que estamos aqui juntos? Mas para isso, nós não evoluir, a gente não pode entender até onde vai a gente sempre vai evoluir. Todas as situações são para evolução. Nós queremos evoluir com qual velocidade? Eu acho que é essa a pergunta que a gente tem que se fazer. É necessário manter uma certa distância para a gente poder ir entendendo até a gente voltar. Sim, na verdade, a gente... Não é exatamente a gente manter uma distância. Eu acho que é a gente se conectar conosco. De novo, quando a gente está numa relação tóxica, é porque nós, não nos conhecendo, a gente permite que o outro faça algo que ele não tem direito. É a gente não se protegendo. Então, se a gente volta a atenção para o olhar para nós, se a gente volta a atenção para o que a gente precisa desenvolver, esse distanciamento ele é natural, porque a gente não permite que o outro chegue. Sim, mas aí eu vou trazer o aspecto da caridade de novo. Eu não tenho direito de dizer o que o outro é, ou como o outro está. Eu posso dizer de mim. Desculpa, eu mexi no microfone, Nadir. Eu posso dizer de mim. Eu estou adoecido. E estando adoecido, eu quero me curar. E querendo me curar, eu vou buscar formas, ações, pensamentos, organizações, situações, possibilidades de cura. Essas curas nas diversas situações que a reencarnação me permite. E dentro desse processo, quanto mais empenho eu coloco, mais eu vou tendo saúde. E quanto mais saúde eu tenho, mais o meu olhar vai ampliar em formas de caridade, e aí eu vou conseguir enxergar o outro como legítimo outro. Sem julgamento, sem características, sem nada. Aí a gente dá conta de chamá-lo de amigo, independente do que ele faz com a gente. Porque a fraternidade é maior. Eu não tenho tempo, não posso. Pelo amor de Deus. Exato. O julgamento que a gente faz é pelo comportamento que ele provoca, pelo que ele está fazendo ali. Ah, fulano é isso. Pelo que eu vejo, pelo que eu vejo, e não por quem ele é de fato. Gente, é isso. Não tem mais tempo. Obrigado pela paciência de me escutar até aqui. Obrigado pelo acolhimento de sempre. Amo muito vocês. Já gostei de conhecer pessoas novas. Quero fazer contato com essas pessoas. E obrigado. Tomara que seja um excelente encontro para a gente. Ótimo, amigo. Muito obrigada.